Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Nesta videoaula, irei falar um pouco sobre o cenário da geopolítica internacional, que envolve Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, onde Putin e Donald Trump estão cada dia mais unidos contra a Ucrânia e deixando a Ucrânia cada dia mais enfraquecida e vulnerável aos ataques da Rússia. Sabemos que essa guerra entre Ucrânia e Rússia, isso é uma consequência lá do passado há décadas. Um dos maiores objetivos da Rússia sobre Ucrânia é o impedimento da sua entrada na OTAN e também de anexar boa parte do território ucraniano à Rússia. Essa guerra foi motivada pelo avanço da OTAN no leste europeu e por questões geopolíticas entre os dois países envolvidos. Interesses territoriais, culturais e econômicos motivaram a invasão da Ucrânia promovida pela Rússia. Durante a campanha de Donald Trump, ele prometeu de se aliar à Ucrânia e assim acabando a guerra entre Ucrânia e Rússia, onde Donald Trump mostrava interesse de rejeição contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dando uma boa esperança à Ucrânia de acabar com esse pesadelo e inferno a céu aberto. E nesse mesmo cenário, Lula ainda propôs entre a Ucrânia e a Rússia o fim da guerra, onde a Ucrânia deveria negociar com a Rússia e assim as duas selar a tal sonhada paz e pondo fim à guerra, onde Lula e o presidente da China propôs ao presidente da Ucrânia que ele fizesse uma realização de um referendo nas áreas ocupadas, onde a Rússia diz que o território que eles estão ocupando é russo. A Ucrânia diz que é deles. Porque, ao invés disso, não se faz um referendo para saber com quem o povo quer ficar? Questionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o presidente da Ucrânia, Zelensky, achou essa proposta absurda e insana, onde Zelensky criticou o presidente Lula por várias vezes por ele ter proposto essa alternativa. Mas, com o novo cenário da chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a coisa ficou feia para a Ucrânia, onde aquela proposta por Donald Trump de ajudar a Ucrânia contra a Rússia foi uma baita mentira e estratégia para chegar ao poder. E todo aquele sonho de Zelensky tornou-se um pesadelo vindo dos próprios Estados Unidos, onde Donald Trump está cada dia mais aliado ao presidente russo, Vladimir Putin, e tramando um golpe contra a Ucrânia, onde Donald Trump propôs à Ucrânia que ela só será ajudada pelos Estados Unidos se a Ucrânia liberar que os Estados Unidos possam explorar todas as suas riquezas de todo o seu território. E também está tomando decisões sem a Ucrânia, sem a participação e o consentimento do seu presidente Zelensky. Aí eu faço a pergunta, e agora, Zelensky? Você ignorou a proposta de Lula, que era uma proposta justa, onde Lula, junto com o presidente da China, que Zelensky fizesse um referendo, onde o povo decidia com quem queria ficar, se era com a Ucrânia ou com a Rússia. Mas você ignorou totalmente essa proposta por Lula. Mas agora com Donald Trump, a coisa é mais embaixo e complexa, onde ele quer explorar e dominar a Ucrânia. Aí alguém pode até perguntar, por que Donald Trump
está amiguíssimo de Putin. O maior motivo é o interesse dentro do cenário da geopolítica, uma que Vladimir Putin tem uma grande influência com várias outras nações, principalmente na América e na Ásia. Além disso, a Rússia é um dos países da base do bloco econômico chamado BRICS. Também a Rússia é um dos países que compõem a cadeira permanente na ONU. E também a Rússia é considerada o país que tem o maior armamento nuclear do mundo, mais do que o próprio Estados Unidos, e é o maior país em extensão territorial. Também Putin é uma grande ponte entre as duas grandes potências do mundo, China e o próprio Estados Unidos. E com essa grande aproximação de Donald Trump a Vladimir Putin, pode trazer benefícios para os Estados Unidos no jogo da chamada geopolítica. A gente sabe que a ideologia política dos Estados Unidos é diferente da ideologia política da Rússia, onde os Estados Unidos é o capitalismo e a Rússia é o socialismo, que muita gente chama comunismo, que é errado totalmente dizer que Rússia é comunista. Enfim, mesmo com essas diferenças ideológicas de sistema político e econômico, pois se aliaram durante a Segunda Guerra Mundial contra o regime nazista alemão. Agora, por que isso aconteceu? Por uma única causa e razão, por interesses no jogo da geopolítica. E pós Segunda Guerra Mundial, eles entraram em confronto ideologicamente na chamada Guerra Fria, que foi um confronto desarmado entre Estados Unidos e União Soviética, uma mostrando para a outra qual era a mais poderosa e eficiente. Então, gente, quando se trata do contexto da geopolítica, não existe amiguinho e bonzinho. O que existe é uma disputa e ambição por poder e hegemonia de domínio mundial às outras nações. Lembrando que os Estados Unidos sempre manteve essa ambição desenfreada, que passa por cima de tudo e de todos. Exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele destruiu 2 cidades do Japão para poder conseguir sua hegemonia sobre o Japão, onde o Japão se rendeu após as 2 bombas atômicas. Tem uma coisa que eu admiro até hoje na União Soviética. Foi quando ela conseguiu invadir a Polônia e render os nazistas. Ou seja, a União Soviética foi responsável por destruir o nazismo e libertar as pessoas que estavam nos campos de concentrações nazistas. E por outro lado, os Estados Unidos estavam preocupados de dominar e de destruir nações, como fez com o Japão. Ao invés de libertar, como a União Soviética fez, destruiu o nazismo e libertou as pessoas que estavam presas nos campos de concentrações. Eu vejo muita gente endeusando os Estados Unidos, como se tudo que os Estados Unidos conquistou fosse de uma forma digna, íntegra e pacífica. Para quem não sabe, os Estados Unidos foi um dos países que mais causou destruição e mortes no mundo. Por isso, a grande importância de estudar história, porque a gente não é enganado, podemos compreender o presente e poder interagir de forma mais eficaz em conteúdos de qualquer tema referente à história. Geralmente, quem estuda história tem uma concepção de visão crítica mais apurada. Estudar história é importante para compreender o presente, construir a cidadania e a democracia e preparar-se para o futuro. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.